Olá, então nós vamos para a nossa última aula, nosso último encontro e hoje nós vamos falar das rotinas ayurvédicas, que são bem interessantes e você pode, a partir desse conhecimento, colocar a rotina na sua vida e construir uma vida saudável e legal. Para vocês terem uma ideia, no Ayurveda, a rotina diária é considerada o ponto mais importante de um tratamento. Nós, quando a gente trata um paciente, nós temos duas etapas que são feitas na responsabilidade do terapeuta e a terceira etapa é uma responsabilidade do paciente. Então, olha que interessante, a gente faz a primeira etapa de limpeza, a segunda etapa é de nutrição e a terceira etapa é a rotina. E a rotina que é considerada aquilo que vai manter manter a saúde do paciente e o equilíbrio. E isso, nós conhecendo a rotina, faz com que a gente consiga manter uma ótima saúde, até se você tiver algum tipo de desequilíbrio, se você começa a entrar na rotina ayurvédica, você vai acabar tendo saúde. Então vamos começar. Rotina diária é chamado de dinacharya. Então, como é que é essa rotina diária? Olha que coisa interessante. Das 2 da manhã até as 6 horas da manhã, são 4 horas, é considerado o horário Vata. Isso significa que o dosha Vata está em maior atuação. É a hora em que eles falam que o corpo começa a despertar. Então, o horário legal para sair da cama é entre 4 e 6 da manhã. Nesse horário, você acordou, você vai ao banheiro, vai limpar intestino e bexiga, porque o horário, o Vata tá ajudando que as coisas saiam, não é? É o horário em que nós vamos fazer a nossa higiene pessoal, lava rosto, para quem conhece, faz o jala, dá aquela lavada jalanete, né? Lava os seios da face, uma boa escovação dentária, uma boa raspagem da língua, tudo isso é feito de manhã, uma boa higiene. Depois você pode ir para uma atividade física leve, que no caso da recomendação ayurvédica é prática de yoga e caminhada leve também. Não é nada de pegar peso, academia, não é assim que o Ayurveda recomenda, tá? Depois disso, você pode fazer um banho com uma temperatura tépida, que fala, né? Uma temperatura compatível com o seu corpo, nada muito quente, nada frio. E depois vai para uma meditação. Depois disso é que você vai comer. Interessante que o Ayurveda recomenda, isso eu tenho o hábito de fazer, eu tomo água logo que eu levanto. Quando eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço até antes de ir ao banheiro é tomar um copo de água. Não é água morna com limão, com mel, com sal, não é isso, que as pessoas falam muito disso, mas essa água morna com limão, com sal, com gotas de mel, isso já é terapêutico, isso já é um tratamento que se faz normalmente para desequilíbrio de Vata, tá? O padrão é você tomar um copo de água da temperatura ambiente. Essa água, ela vai entrar no seu organismo, ela vai ajudar o peristaltismo do aparelho digestivo, inclusive facilita para você evacuar e vai trazer uma informação para que o seu corpo saiba qual é a temperatura externa. Então, copo de água só, você precisa tomar e depois vai fazer como eu falei, vai limpar, vai esvaziar a bexiga, vai esvaziar o intestino e começa a sua rotina. Alimentação da manhã. Para quem toma café da manhã, normalmente são alimentos leves e de fácil digestão, porque o organismo está acordando. Não é para ter aquela ideia que falam, né, que de manhã você come como um rei,
no almoço um príncipe e à noite um mendigo, isso não é conceito ayurvédico, nem entendimento ayurvédico. O Ayurveda entende, na verdade, que as pessoas devem comer 2 vezes ao dia, pessoas com saúde e pessoas que estão doentes uma única vez. Por que isso? Quando você está saudável, você tem uma boa capacidade de digestão. Se você estiver doente, o seu organismo ele está mobilizando a energia digestiva para tentar atacar ou trazer equilíbrio para o corpo, atacar aquela doença. Então, você ficar colocando comida no sistema digestivo e mobilizando energia para quebra de alimento, você não vai ajudar na recuperação, tá? Então, pessoas saudáveis podem tomar café da manhã e almoço ou almoço e jantar. O almoço para o Ayurveda não se pula porque ele é extremamente importante. É a hora que você tem maior capacidade de digestão. Então, muito importante comer no almoço. Para quem come carne, essa é a hora de comer carne. Não é de manhã e não é à noite, tá? Carne na hora do almoço. Mas então vamos voltar. Acordou, fez sua atividade física levinha, depois você toma o seu banho, senta para meditar e depois vai iniciar o seu dia. Se você quer um café da manhã leve, às vezes é uma fruta cozida, alguma coisa que seja de fácil digestão, e inicia as suas atividades. Das 6 da manhã às 10 da manhã, que são mais 4 horas, nós vamos ter o horário Kapha. O horário Kapha é o horário em que está se formando estruturas. Estão vendo que não é a hora que a gente tem capacidade de digestão boa. Por isso que não se deve comer muito pela manhã. Você acordou entre 4 e 6 da manhã, vamos supor que você acordou às 5 da manhã, você vai comer alguma coisa leve e o seu corpo está vindo do horário Vata para o horário Kapha, não tem processos digestivos com grande potência acontecendo nesse momento. Então, é melhor você não comer nada pesado. Então, das 6 da manhã às 10 da manhã, horário Kapha, horário de formação de estrutura. Quem gosta de academia é um horário bom para ir para academia, porque você vai ter maior facilidade na formação do tecido muscular, aumento das fibras musculares, é um horário legal para isso. Das 10 da manhã às 2 da tarde, mais 4 horas, sendo o pico meio-dia, nós temos o horário Pitta. Então, o dosha Pitta, o que é? É o dosha que te dá a capacidade digestiva, não é isso? Então, é a hora que você pode fazer a maior refeição do dia. E o ideal é que seja em torno do meio-dia. Você não vai deixar para comer às 2 da tarde, que essa hora a tua capacidade digestiva já declinou muito. Então a gente deve procurar comer dentro desse horário. Entre 11 e o máximo 1 da tarde, nós ainda estamos com uma potência de digestão boa. Então procure comer nesse horário. Das 2 da tarde até às 6 da tarde é o horário Vata novamente. Nesse horário, o Ayurveda diz que é um horário bom para estudos, trabalhos em que você vai precisar de criatividade, porque é uma atuação do dosha Vata ser muito criativo, ter muitas ideias, né? O Vata é o vento, então ele viaja, ele raciocina em termos diferentes, vamos dizer assim, né? Como eu falei, o Pitta é o cara lógico, o Vata é o cara criativo. Então, é um horário bom para trabalhos que requeram muita atividade mental, ou mesmo os estudos. Das 6 da tarde até as 10 da noite, nós temos novamente o horário Kapha. Nesse horário, o seu processo digestivo já está muito lento. Então, comer nesse horário é uma recomendação, de novo, de um alimento suave, leve, de fácil digestão. Durante a época do frio, você vai tomar uma sopa, um caldo, né? Quando tá no calor, você vai comer saladas, mas de preferência cozidas. Então, legume cozido, deixa esfriar, tempera gostoso, com ervas que vão ajudar no processo digestivo, tá?
tá? Nesse horário, o Ayurveda recomenda que você comece a se preparar para dormir. Então, descansa, começa a ler um livro, escuta músicas suaves, vai relaxando, medita, se prepara, toma um banho agradável também para ajudar no relaxamento. E o ideal é que você vá para a cama em torno das 21 horas. Essa é a recomendação. Por quê? O que vai acontecer logo depois disso? Das 10 da noite às 2 da manhã, vai entrar novamente o horário Pitta. E é muito importante que você esteja dormindo já nesse horário, porque senão esse processo que eu vou falar agora, ele não vai acontecer. Ele vai ocorrer somente se você estiver dormindo. Vai acontecer o quê? O nosso fígado, ele não tem uma aparência de um grande coágulo. É exatamente porque ele tem uma função muito importante de limpeza do sangue. Para vocês terem uma ideia, o fígado faz em torno de 500 processos bioquímicos de quebra de substâncias que precisam ser eliminadas. E é esse processo que vai acontecer durante a noite, é por isso que baixa o metabolismo. Boa parte do sangue fica represada no fígado, sofrendo esse processo, enquanto uma outra parte do sangue vai lá irrigar coração, pulmão, cérebro, rim, né? Os órgãos importantes estão sendo irrigados e a outra parte é limpa, é quebrada por essa atividade hepática. Depois disso, o sangue vai passar para os rins e vai ser filtrado e aí volta para o sistema. Por isso também que de manhã, quando a gente vai fazer o nosso xixizinho, ele é mais concentrado, é exatamente por causa disso. Então, o fígado tem uma função extremamente importante, esse processo só acontece nesse horário e se você estiver dormindo. O fígado nas medicinas orientais, ele é entendido como o aplanador das emoções. O que isso significa? Você gerou toxinas não só por uma má digestão, mas também porque você se irritou, passou nervoso, passou tristeza, passou ansiedade. Isso dá alterações no processo digestivo e gera substâncias tóxicas, vamos dizer assim. Isso à noite, nesse horário, vai ser processado e vai ser limpo. Você não dorme nesse horário, você vai dormir meia-noite, 1 hora da manhã, esse processo não acontece ou acontece de uma forma muito deficiente. E você vai acumulando substâncias no seu organismo, dentro do conceito ayurvédico. Depois de um tempo com essas substâncias tóxicas, você vai acabar tendo doenças, tá? Então é muito importante você conhecer os horários dos doshas e seguir uma rotina dentro desses horários, se harmoniza, né? O Ayurveda sempre vai falar isso, se harmoniza com a natureza, que você vai ter vida tranquila e saudável. Além dessa rotina diária, o Ayurveda vai falar para você o seguinte, que cada estação do ano é de uma forma que você tem que se alimentar e cuidar do seu corpo. Então, olha que coisa interessante. Para o Ayurveda, as estações intermediárias, ou seja, primavera e outono, tá? Então, nós temos verão e inverno, onde a gente tem uma definição maior de temperatura, né? Verão é bem quente, inverno é bem frio. E temos as estações intermediárias, primavera e outono. Então, para o Ayurveda, primavera e outono, por serem intermediárias, são estações boas para a gente fazer, quando precisa, terapias de limpeza orgânica. Elas são mais indicadas nessa época. Então, como Vaidya ou como terapeuta, a gente vai recomendar para o paciente limpezas mais profundas, às vezes até com necessidade de internação do paciente, nessas épocas do ano, porque vai ser, o resultado é melhor. Verão e inverno. O verão, nós vamos ter o calor
maior fora de nós, não é? É a época que a Terra tá mais próxima do Sol, mais virada para o Sol. Então, o Ayurveda diz assim que Agni, que é o fogo digestivo, ele está fora da gente na época do verão, porque o Sol está muito forte se manifestando. E olha que coisa interessante, olha o raciocínio do Ayurveda, como é que funciona. Como o fogo está mais fora do que dentro, a nossa capacidade de digestão diminui no verão. Por isso, no verão, precisamos comer alimentos de mais fácil digestão, alimentos mais leves. Se vocês repararem, países que têm um clima muito quente são países em que a gente vai ver muita comida apimentada. Por que é colocada pimenta na comida? Porque o calor é muito grande, o fogo digestivo está fora, não dentro do corpo, então você precisa colocar um elemento para ajudar no processo digestivo. Não é interessante? Países frios não vão precisar de colocar pimenta em nada. Olha que coisa interessante, né? Por quê? Porque a pimenta é quente. Então, a época do verão é a época em que você se expande, a época que você se abre, assim como a primavera também, né? A primavera inicia isso, porque ela antecede o verão. E não é assim a natureza? Durante a primavera começa a florir, os animais começam a dar cria, então é época de expansão e o pico da expansão nós vamos ter no verão. Passou o verão, a gente começa a entrar no processo de recolhimento, o fogo digestivo começa a internalizar, é a época de mudanças, né? O outono começa a cair as folhas, não tem flores mais, então você começa a entrar para um processo de recolhimento e o pico disso é no inverno. Então é a época que o Ayurveda recomenda que você se volte para você mesmo, fique mais reflexivo, faça mais meditação, se agasalhe, é assim que a coisa funciona. E se você segue esse ciclo, começa a observar, se respeitar nesse sentido, você vai trazendo equilíbrio para a sua vida. O Ayurveda ensina uma outra coisa muito interessante também. Se você vive num determinado lugar, então exemplo aqui, Brasil. O Brasil é um país que tem salinas. Então, se a gente for consumir o sal, a gente tem que consumir o sal do Brasil. E não mandar vir sal do Himalaia e sei lá eu mais de onde. É assim que funciona. O Ayurveda ensina que o ideal é que você se alimente de produtos que estão no máximo num raio de 5 quilômetros de onde você vive. Porque o seu corpo está adaptado para aquele clima, para aquele relevo. Então se você consome o que a natureza fornece naquela região, a natureza sábia está te oferecendo tudo aquilo que você precisa para que você tenha equilíbrio e uma vida saudável e longa. No Ayurveda, o conceito é que nós temos um equipamento para viver 120 anos. Olha que coisa, não é? Então, se a gente fluir com a natureza, é isso que a gente vai conseguir. Muito importante nós termos essa noção, esses conceitos, não violentar a nossa natureza. Eu vou voltar só ali naquela ponto da alimentação, que eu acho muito importante. Eu tenho a impressão que as pessoas ficam muito ligadas nisso, né? Querer saber alimento ayurvédico. Então é assim, uma dica muito legal. Pense num prato colorido e pense numa árvore. O que a árvore tem? Raiz, caule, folhas, flores, frutos e sementes, não é? Então, na hora que você for fazer a sua alimentação durante o dia, porque não dá para colocar tudo isso numa única refeição, você observa e coloque todas esses elementos no seu prato durante um dia, que você vai estar absorvendo os tais dos 6 sabores que nós falamos lá na outra aula.
e você vai estar garantindo equilíbrio para você. Então, fechando todas essas aulas de Ayurveda, eu espero ter trazido um olhar prático para a medicina Ayurveda, para que vocês possam entender e possam aplicar essa rotina no cotidiano de vocês. São os 5 grandes elementos que permeiam toda essa sabedoria. Sempre se harmonize com a natureza, não viole a sua natureza, você vai conseguir manter uma saúde quase que perfeita. Lembrando sempre, para o Ayurveda, felicidade e saúde são sinônimos. Não existe uma pessoa que seja infeliz e tenha saúde plena. No conceito do Ayurveda, isso não existe. Pessoa saudável é pessoa feliz é pessoa saudável. Essa é a condição. Então, busque ser feliz, se harmonize com a vida, com a natureza, não viole a sua natureza, não viole a natureza que te cerca. Se harmonize com ela, você vai ter uma vida feliz, longa e saudável. É esse o que eu queria passar para vocês. Até uma próxima oportunidade. Namastê.